Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do Fundo Devan Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário Deva 11. Tem um tempo que a gente não fala aqui dele do canal, então fique conosco para você se atualizar e também saber qual foi a performance do fundo nesse início de janeiro de 2023. E você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então não perca tempo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, tá? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada também no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Vamos lá então. Deva 11, fundo que eu tenho em carteira, um dos fundos de CRI que eu tenho em carteira, em torno de 4 a 5% dos meus fundos imobiliários, da minha carteira de fundo imobiliário está no Deva 11. Fundo aí que nesse mês distribuiu aí R$ 1,10 por cota, como a gente verifica aqui, né? R$ 1,10 por cota, dividend yield anualizado do fundo, o dividend yield no mês, 1,25%. Então o fundo também voltando a pagar aí acima de R$ 1, acima de 1,20% novamente, né? Fundo que sempre teve bons proventos distribuídos. Então, voltando aí, depois do período de deflação, o fundo voltando a pagar bons dividendos. E nos últimos 12 meses, ó, já está somando aí mais de 16% de dividend yield. O fundo atualmente está performando aí 111,2% do CDI e 99% da sua carteira é protegida contra a deflação. A média aqui da carteira, né, 83% está alocado pela inflação mais um prêmio de risco médio de 10,44%. Atualmente, 132 mil cotistas na sua base. Eu sou um desses cotistas. Se você ainda também se inscreva no canal, dependendo do número de visualizações, a gente passa a fazer aquela leitura mensal do Deva 11, 100% da carteira está adimplente, né? E a gente verifica aqui algumas informações também aqui do fundo, né? Fundo que tem como principal alvo aí, objetivo do fundo dos investimentos é exatamente investir em CRIs ou o CRI é um fundo crisista, né? Como falam aí. Público-alvo investidores em geral. O fundo tem desde agosto de 2020, então foi criado aí exatamente aquele período de pandemia, prazo de duração indeterminado, condomínio fechado, gestão ativa, né? Importante, gestão ativa. DEVA 11 é o código de negociação da B3, mais de 14 milhões de cotas emitidas, mais de 132 mil cotas, como a gente já falou, e gerido pela Devan Asset Investimentos e administrado pela Vortex. Total aqui de taxas pagas para esses dois gestores, 1,20%. Fundo aí que atualmente, né, tem uma taxa de performance de 10% daquilo que exceder 100% do CDI, como a gente verifica aqui. O fundo que atualmente está com um patrimônio líquido de 1,4 bilhão de reais, né? 101,16 é a cota patrimonial e está bem descontado no mercado. Encerrou aqui em janeiro a R$ 88, mas atualmente no mercado está girando entre 84 e 85 reais. Fundo que anuncia seus proventos normalmente aí no quinto dia útil do mês subsequente que ele faz referência, né? E paga no 10º dia útil do mês também posterior. Bom, aqui alguns números, né? Informações aqui do mês de janeiro. IPCA fechou em 0,53%, CDI 1,12% e o IGPM em queda também ainda, né? 0,21%. E a gente vê que nos acumulados aqui, né? CDI está aí em 12,82%, IPCA 5,77%, 3,79% o IGPM. Mais para baixo a gente verifica que os comentários da gestão, a gente verifica aqui mais para baixo os comentários da gestão. Então, Deva 11 distribuiu 15,4 milhões em rendimentos no mês de janeiro aos detentores da cota lá, né, até o anúncio, né? R$ 1,10 isentos de imposto de renda, importante frisar, 1,25% de yield de remuneração, que representava aí, então 111% do CDI. Bom, números que a gente já falou aqui, vou pular essa parte, né? Expectativas aqui estão abaixo, né? Fala aqui que, embora abaixo das expectativas, o IPCA avançou 0,53%, que faz com que os fundos, né, indexados mais aí pela inflação melhorem seus proventos
pelo aumento aí dos juros da correção monetária dos CRIs em carteira. A expectativa para 2023 é um IPCA de 5,79%, inclusive essa expectativa aumentou, né? Para fevereiro já está com uma expectativa bem mais alta do que esse 0,53%, girando em torno de 0,80%. E ele fala aqui que todas as operações se encontram adimplentes, né, perante as suas obrigações e são acompanhadas com toda a diligência necessária. O prazo médio da carteira está em 2,1 anos e está com taxa média ponderada aí de inflação mais um prêmio de risco médio de 10,44%. Então, fundo que sempre foi um fundo mais arriscado, né? A gente vai ver a qualidade ali das subordinações mais para baixo. E o fundo encerrou 87,5% alocado em 48 CRIs, 6,5% alocado em cotas de outros FIIs, então tem uma parte de fundo, né? E 6% permanece em caixa para futuras liquidações. Parcela do CRI é composta de 37% de cotas sênior, então cotas sêniores e cotas únicas têm preferência na distribuição, então o fundo tem aí em torno de 75% aproximadamente, né? E 12,3% em cotas subordinadas. Então, o fundo tem, dentre os riscos em relação às subordinações das cotas, das classes, né? O fundo até que não tem um risco tão, não está com um risco tão alto assim em relação às subordinações. Mais para baixo a gente verifica aqui como destaque o CRI da cota em Minas, né? Então teve as condições revistas nesse último mês, então alterou a taxa pré-fixada de 8% para 9,25%. O CRI passou para IPCA mais 9,25 ao ano, então teve alteração da taxa, da parte fixa, né? Que é a parte do prêmio de risco. Inclusão de um prêmio aqui, provavelmente teve alguma questão aí é, das condições atuais da empresa, como ele fala aqui, que fez com que o fundo então fizesse essa nova negociação aí, provavelmente a empresa pedindo prorrogação, né? Então ampliação do prazo, isso faz com que as taxas normalmente aumentem. Na demonstração de resultado, a gente verifica que o fundo, então, aqui está tendo uma mesma performance no mês de dezembro. Dezembro já teve uma alta bem interessante em relação a novembro, né? Em relação principalmente aos juros aqui dos CRIs e a correção monetária, principalmente na correção monetária. Rendimento de caixa está ali dentro da expectativa, né? E receita dos FIIs também, tendência também a aumentar. O fundo normalmente tem mais fundos aí de CRI, né? Então, tendência também a aumentar esses rendimentos aqui. O de janeiro corresponde ao caixa de dezembro pago em competência de novembro. Então a tendência é que mais para frente aí também tenha uma melhora nesses rendimentos dos FIIs. O fundo distribuiu mais de 15,4 milhões, então maior do que também o distribuído no mês de dezembro. R$ 1,10 por cota, né? E a cota de mercado estava R$ 88,00, o que deu aí um dividend yield de mercado 1,25%. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a composição do rendimento por cota, né? Então aqui está a composição aí, o fundo melhorando o seu desempenho, principalmente nos juros e na correção monetária das receitas dos CRIs. Dividend yield, então, médio está em 1,2%. Realmente só teve uma queda naqueles períodos aqui relativos aos períodos de deflação, né, que pegou a deflação de julho, pegou de agosto, pegou a de setembro, por novembro ainda pegou um resquício aqui, né, normalmente é D-2, dezembro ainda pegou aqui uma deflaçãozinha em outubro, e realmente janeiro é o período que pegou 3 períodos de IPCA positivo, o que gerou então uma melhora nas correções monetárias e nos juros dos CRIs compostos na carteira. Bom, a gente verifica que já verificou com relação à subordinação, né? Então, em torno aí de 13,5% são aqueles que não têm preferência na distribuição. O restante aqui, né? 70 e poucos por cento. Como a gente verifica aqui, 37, dá em torno de 75% com essas cotas de subordinação ou classes que têm preferência na distribuição do fluxo de caixa dos CRIs, então é um risco baixo em relação a isso aqui.
O fundo tem 87,5% alocado em CRIs, né? E dentro dos segmentos também o fundo está bem distribuído aqui, como a gente verifica, principalmente nesses daqui, corporativo, multipropriedade, né? Corporativo é com um risco mais baixo, multipropriedade já tem um risco um pouco maior, assim como o loteamento. Então o fundo também até que está bem equilibrado com relação aos segmentos. IPCA é o principal indexador do fundo, né? 83% dos CRIs estão indexados ao IPCA, 3,8% ao IGPM e uma pequena parte aqui pelo INPC e pelo CDI. 99% da carteira é protegida contra a deflação. Então também é interessante, o fundo está bem distribuído aqui geograficamente, né? A gente verifica aqui em relação aos estados. Aqui é a carteira do fundo, são 48, se eu não me engano, CRIs na carteira, todos adimplentes, né? Uma distribuição bem interessante, fundo bem diversificado em relação aos CRIs, né? Bastante papel na carteira. Com relação às obras também, a maioria está com obras aí 99 ou 100% performadas, então 90% em média das obras aí estão concluídas e na parte da venda 84% em média já estão vendidos. Aqui, dentro da alocação tática, o fundo está investido nesses 4 fundos de investimento imobiliário aqui, infelizmente está nesses 2 aqui também, que a gente fala aí nos fundos da Hectare, que tem esses fundos da RCAP aqui, que não performam bem, né? Ainda não performaram bem como prometido, e o fundo também está uma pequena parcela do seu patrimônio alocado nesses fundos imobiliários. Aqui é a parte qualitativa que você pode baixar, ver a questão ali da carteira vendida, da inadimplência, né? Qual o indexador do CRI, qual a localidade, qual o lastro, né? Qual o segmento, quais são os tipos de cotas, garantias, importantes essas garantias aqui, né? Também analisando no CRI, o LTV, né? Então você pode baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo. São muitos aqui, muitos CRIs na carteira, né? A gente não vai fazer a leitura deles. Uma quantidade muito grande. Você pode baixar o relatório aí, fazer uma leitura mais detalhada, ver se tem algum aí perto da sua casa. Bom, dentro da liquidez, o Fundtec tem uma liquidez aí boa de mercado, né? 56,7 milhões foi o volume negociado em janeiro, em torno aí, o valor de mercado está em torno de 1,2 bi, o giro de cotas foi de 4,5%. E a participação dele atual no IFIX é de 1,13% da carteira teórica do IFIX. E o fundo teve uma queda, né? A partir ali, principalmente de agosto, né? Uma queda que ainda não se recuperou. Na verdade, os fundos em geral caíram muito. Também teve uma queda na liquidez, como a gente verifica aqui nesse mês de dezembro e nesse mês de janeiro. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui a questão da evolução do patrimônio líquido, né? Teve uma queda aqui patrimonial do fundo, né? De dezembro para janeiro. Estava uma tendência de alta de valorização, teve uma tendência, então, de dezembro para janeiro, teve uma queda no patrimônio. E o fundo segue aí com aumento na quantidade de cotistas, atualmente com 132 mil cotistas na sua base. Aqui são outros fundos da Devan, né? E o glossário aqui, algumas terminologias, né, utilizadas aqui no relatório. Importante você também ficar sabendo quais são essas terminologias para você entender também um pouquinho aí do relatório, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do DEVA11, fundo DECRI, tenho em carteira, em torno de 4% da minha carteira está no DEVA11, gosto do fundo, invisto há uns 2 anos já no fundo, né? É um fundo interessante, bem diversificado. O fundo sempre pagou bons proventos. Fundo um pouco mais arriscado, mas pelo que a gente vê ali nas questões de risco, o fundo até que não está tão arriscado atualmente. Está mais voltado ao IPCA, então a tendência é acompanhar realmente ali o IPCA e as taxas aí de inflação, né? Mas é um fundo que está com risco menos concentrado em relação às classes dos CRIs, está bem diversificado, está 100% adimplente. Então, falando como cotista também, eu acho, para mim é um bom fundo, eu sigo aí aproveitando o preço de mercado, que o fundo também está com um desconto bem interessante aí, de mais de 12% no mercado. Ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente também se você é cotista do DEVA11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.